Bom, vamos analisar agora o código-fonte que foi desenvolvido para a geração da tela, onde o usuário consulta os registros de marcação que estão cadastrados no sistema e também realiza algum tipo de tratamento, caso necessário. Tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.cliente, nós temos a classe .marcação grid. Tá? Então nessa tela aqui que o usuário vai consultar os dados das marcações do sistema. Nessa tela também o usuário poderá gerar alguns arquivos, tá? No caso o arquivo AFDT, o arquivo ACJEF e também o espelho do ponto eletrônico. Ok? Nós temos aqui alguns botões, Insert, Edit, Save, aliás Reload e Save, e temos também um Navbar, tá? Que é uma barra de navegação. Todos esses botões estão vinculados aqui a esta grid. Essa grid ela está vinculada ao VO .marcação VO, tá? Então significa que os dados dessa grid elas são armazenadas aqui na tabela .marcação. Ok? Bom, o código-fonte dessa classe, nós temos aqui primeiramente a criação de dois objetos que vão ser utilizados para a configuração do lookup do colaborador. Tá? Então vocês podem perceber que aqui na grid nós temos um lookup, tá? Onde o usuário vai selecionar o colaborador que está realizando esse registro, né? Que realizou esse registro. Ok? No construtor dessa classe é recebido como parâmetro o controller dessa grid, no caso é o ponto marcação grid controller, tá? Essa classe está no mesmo pacote aqui da tela de marcação grid, tá? Então nós definimos o controller para essa grid, também definimos o grid data locator, logo depois nós definimos o tooltip test dos dois generic buttons, tá? Que é o generic buttons aqui utilizados para gerar os arquivos. Logo depois realizamos aí a configuração do lookup do colaborador, tá? Essa configuração ela é idêntica à configuração que nós vimos aí em outras telas, onde é utilizado também o lookup do colaborador. Tá? Esses dois códigos aqui são os códigos utilizados para gerar os arquivos. Nós iremos visualizar posteriormente. Ok? Bom, então aqui no controller nós temos a definição do nome da action lá no servidor, tá? Que no caso é ponto marcação grid action. Então significa que aqui no lado do servidor, no pacote ponto servidor, nós temos a classe ponto marcação grid action. Ok? Aqui nós temos a definição do nome dessa action. O método load data. Nós passamos como parâmetro a ação que será executada e realizamos a requisição aqui para o servidor enviando estes parâmetros. Ok? Então aqui no servidor, no método execute command, tá? Será identificada qual ação será executada, né? Então primeiramente é buscado aqui uma ação. Então identifica-se qual ação. Vocês podem perceber que além das ações padrões que nós temos aqui nessa action, nós temos uma outra ação, tá? Que é a ação 4. Tá? Nós vamos ver posteriormente onde nós estamos utilizando essa ação. Ok? Então primeiramente nós temos aqui uma ação de load. Tá? Se vocês visualizarem lá dentro dessa classe constantes, load é 0, insert 1, update 2, delete 3. Ok? Então nós temos aqui uma outra opção, que é a opção 4. Tá? Então primeiramente nós temos aqui uma ação de load. Então será executado o método load. Ao executar o método load, o sistema vai buscar todos os registros de marcação que estão cadastrados no sistema. Aí retornar com esses dados lá para a aplicação ao cliente. No caso aqui é o controller. Ok? Ao retornar com esses dados, ele vai mostrar esses registros lá na grid para o usuário visualizá-los. Temos aqui o método insert records. Tá? Esse método vai ser executado quando o usuário inserir um novo registro. Tá? Então, é permitido que o usuário insira um registro de marcação de ponto aqui através dessa tela, tá? Dessa tela aqui de marcação.
Ok? Então, qual que é o procedimento que nós estamos realizando aqui? Bom, eu vou buscar aqui as marcações que estão sendo incluídas, tá? Então, nós pegamos aqui o parâmetro NewValueObjects, tá? Logo depois vamos realizar aqui algum tratamento. Primeiramente, nós temos aqui um to-do, que é qual relógio utilizar para registrar a marcação. Tá? Então, esse to-do aí é o mesmo que nós vimos anteriormente. Tem uma outra diferença aqui. Nós estamos realizando esse procedimento no lado do cliente. Tá? Será que esse procedimento aqui no lado do cliente também é correto? Ou nós devemos fazer apenas no servidor? Ou não importa onde é feito esse procedimento? Tá? Então, isso aí também nós podemos discutir lá no EAD. Ok? Então, a princípio, nós estamos vinculando o ponto, né, o relógio, a esta marcação de forma estática. Logo depois nós temos um outro to-do também, que é qual tipo de marcação utilizar para registrar a marcação. Tá? Então, aqui nós estamos definindo o tipo de marcação de forma estática, estamos definindo o tipo de marcação 1. Tá? Logo depois percorremos uma lista dessas marcações, né, que estão sendo incluídas no sistema. Então, eu seto o ponto, o relógio, né, aliás, o relógio, eu seto o tipo de marcação e o tipo de registro, tá? Que no caso aqui é o tipo de registro I, que é incluído por digitação. Então, se você analisar no DER, você vai verificar que esse I significa incluído por digitação. Ok? Bom, logo depois eu defino aqui os parâmetros da grid. Tá? Então, eu vou definir aqui que a ação agora é uma ação de insert e depois eu envio os registros de marcações que serão incluídos no sistema e realizo a requisição para o servidor. Tá? Então, através aqui do método getData da classe clientUtils, ok? E passo como parâmetro a ação, né, o nome da action lá no servidor e essa grid params. Tá? Então, lá no servidor foi identificado que é uma ação de insert, ok? Nós vamos buscar os parâmetros informados, que no caso é as marcações, né, que são as marcações. Então vamos buscar esses registros que estão sendo incluídos. Eu vou iniciar aqui uma sessão com o banco de dados e salvar essas marcações, ok? E logo depois retornar com o resultado dessa inserção dos dados lá para a aplicação que realizou essa requisição, ok? Então, continuando aqui, nós temos o método updateRecords. No método updateRecords, nós definimos aqui a ação a ser executada, que no caso é uma ação de update. Definimos, aliás, enviamos aí como parâmetro os objetos antes das alterações e os objetos alterados. Ok? Criamos aqui um grid params com esses parâmetros, né, que nós criamos aqui, que nós estamos informando, e realizamos a requisição para o servidor. Ao realizar essa requisição, o sistema aqui no lado do servidor vai identificar que é uma ação de update e vai executar aqui então o método update. Tá? Então é buscado as marcações que estão sendo alteradas, realiza-se aqui um laço dessa lista de alterações e realiza essas alterações em cada marcação. Ok? Nós não temos o método delete porque não é permitido excluir um registro de marcação de ponto. Ok? Nós temos aqui o método gerArquivo AFDT e também o método gerArquivo ACJEF. Tá? Nós vamos ver nos vídeos posteriores. Ok? Bom, então esse foi o código-fonte que foi desenvolvido aqui para a consulta, né? E também o tratamento dos registros de ponto.